Os Estados Unidos acabaram de cometer um erro fatal. Um erro que pode marcar o início do fim da sua hegemonia global. Nesse exato momento, uma cadeia de eventos está em andamento que pode interromper até 30% do fluxo de petróleo do planeta. E não, isso não é um cenário futuro, isso já começou. O Estreito de Hormuz está fechado, o fluxo de petróleo do Golfo da Pérsia já parou e agora a guerra chegou a um novo ponto crítico: o Mar Vermelho. Os Houthis entraram oficialmente no conflito e a ameaça é direta: fechar o Estreito de Bab al-Mandeb. Se isso acontecer, a principal rota comercial entre a Ásia e a Europa será cortada. Navios terão que contornar toda a África, semanas a mais de viagem, energia cara, custos explodindo e uma pressão inflacionária global que pode sair completamente do controle. Mas isso é só a superfície, porque o que está acontecendo agora não é apenas uma guerra, é uma mudança de era. Toda a grande potência da história acreditou que seu domínio era permanente, mas todas, sem exceção, chegaram a um fim. E o que estamos vendo nesse momento pode ser exatamente isso, o ponto de inflexão da ordem mundial. O Irã não está apenas resistindo aos Estados Unidos e a Israel, ele está reposicionando o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E os Estados Unidos, pela primeira vez em décadas, podem não ser mais capazes de controlar a escalada da guerra. A guerra está se espalhando, novos atores estão entrando nela, e o sistema que sustentou o mundo nas últimas décadas começa a mostrar sinais claros de ruptura. A pergunta agora não é mais se isso vai escalar. A pergunta é até onde isso vai chegar. Esse é o nosso assunto de hoje, mas antes de mergulharmos nessa análise, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por estar aqui. Para entender como chegamos a esse abismo, precisamos olhar para trás. O mundo vive hoje uma tensão que não víamos há décadas. Entre a década de 90 e 2020, vivemos o que os historiadores chamam de Pax Americana. Foi um período de relativa paz global, com exceção de conflitos localizados contra países menores, como o Afeganistão e o Iraque. Nesse período, o mundo funcionava sob regras estabelecidas e comandadas pelos Estados Unidos da América. Imagine como uma eleição. Assim como um partido vence para governar um país, uma potência vence uma grande guerra para governar o mundo. Após o fim da Guerra Fria, com o colapso da União Soviética, que defendia um modelo de Estado planejado, a democracia liberal de livre mercado tornou-se a regra universal. Todo mundo falava de globalização das cadeias de produção. Todos os países foram pressionados a abrir suas fronteiras. As corporações multinacionais avançaram, comprando empresas locais e recursos naturais em diferentes regiões do mundo. Por décadas, os Estados Unidos foram o modelo a ser copiado. O American Way of Life era o desejo de consumo global. Coca-Cola, McDonald's, Disney, Apple, Microsoft, Google e Netflix. O olhar do mundo estava fixo na Bolsa de Valores de Nova York. Eu mesmo senti essa influência de perto quando realizei parte das minhas pesquisas de doutorado na Universidade de Harvard. As instituições americanas eram fonte de inspiração, porque vendiam uma percepção de prosperidade, de ordem, de progresso técnico. Mas essa fachada começou a trincar. Com o colapso soviético, não restou outra potência militar no mundo capaz de desafiar a ordem de Washington. Para manter esse domínio, os Estados Unidos espalharam cerca de 800 bases militares em 70 países ao redor do mundo. É uma estrutura de vigilância e policiamento global sem paralelos na história humana. Somente nos países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Omã e Bahrein, existem 18 bases militares permanentes. Esses países sempre foram usados como um contraponto ao Irã pelos Estados Unidos. Por quê?
porque o Irã, do outro lado do Golfo da Pérsia, nunca aceitou fazer parte desse mundo dominado pelos Estados Unidos. O regime iraniano não se importa com a cultura de consumo ocidental. Eles não querem saber de McDonald's ou Netflix. Eles escolheram viver sob suas próprias regras desde a Revolução de 1979. Naquele ano, o povo iraniano expulsou os americanos do seu território e decidiu que seu destino não seria escrito mais em Washington. Muitos povos hoje sofrem de memória curta. Incluímos nisso o próprio povo brasileiro. Mas existem nações com memórias milenares. Os persas, o povo dominante no Irã, são os mesmos que enfrentaram os impérios romano e grego na antiguidade. Eles possuem uma perspectiva histórica que o Ocidente ignora. Eles sabem que as eras de todas as grandes potências passam. Eles viram a era dos portugueses passar, viram o Império Britânico desmoronar, viram os turco-otomanos caírem e os soviéticos desaparecerem. Para o Irã, os Estados Unidos são apenas mais um ciclo que está chegando ao fim. A Revolução de 1979 não foi um acaso, foi a resposta iraniana à imposição do Shah, um governante fantoche instalado pelos americanos para garantir que o petróleo iraniano nunca fosse nacionalizado, como fez Mohammad Mossadegh em 1953. Ao colocar o regime dos ayatolás no poder, a Revolução Iraniana estabeleceu o primeiro passo para o que chamam hoje de eixo da resistência. O objetivo é claro dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas e de outras milícias xiitas ao redor do Oriente Médio. Combater o controle militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e manter a identidade muçulmana viva e prosperando na região. Enquanto o Irã resistia, as monarquias árabes vizinhas escolheram outro caminho: defender seu patrimônio através da força militar dos Estados Unidos. É preciso lembrar que esses estados da Península Arábica, como Arábia Saudita, Kuwait, Catar, foram criações do domínio britânico após a Primeira Guerra Mundial. Quando o Império Turco-Otomano caiu, os britânicos retalharam a região. Eles descobriram petróleo e colocaram empresas ocidentais para extrair essa riqueza, aliando-se a líderes tribais que prosperaram depois da queda dos otomanos, que foram então transformados em monarcas. As famílias que hoje governam o Catar, os Emirados e a Arábia Saudita tornaram-se as mais ricas do mundo sob a tutela de Londres e posteriormente de Washington. Com o declínio britânico, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o papel de guarda-costas dessas famílias reais na região. O acordo era simples: as monarquias vendem petróleo em dólares, o petrodólar, e reinvestem esse lucro nos Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos cercam o Irã geopoliticamente com suas bases e fazem disso um contraste bizarro. Enquanto Dubai se transformava em um paraíso artificial de consumo para o Ocidente, Teherã se tornava o maior pesadelo estratégico de Washington. Mas o exemplo iraniano de afronta ao poder imperial começou a ecoar. Hoje, diversos grupos no Oriente Médio não aceitam mais a submissão política. Os Houthis no Iêmen são um povo antigo que se recusa terminantemente a se ocidentalizar. Eles não querem um modelo mental de Washington, de Londres ou de Paris. O Hezbollah, no Líbano, também não busca validação nas universidades da elite dos Estados Unidos. No Afeganistão e no Paquistão, os pashtuns estão fartos das botas americanas na região. Até no Bahrein, a maioria xiita já se revoltou diversas vezes contra a sua própria monarquia sunita, que é aliada fiel dos Estados Unidos. E não podemos esquecer dos palestinos, que há décadas lutam contra a expulsão de suas terras por um projeto que muitos na região veem como uma extensão do imperialismo ocidental em Israel. Estamos falando de dezenas de milhões de muçulmanos que neste exato momento estão começando a ficar dispostos e prontos para entrar em uma guerra contra o Ocidente. A escalada atual da guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã foi um erro de cálculo monumental. O bombardeio incessante da Palestina não apenas causou uma tragédia humanitária,
mas virou a opinião pública global contra Israel, inclusive parte da opinião pública dos Estados Unidos. Sentindo-se acuada, a liderança sionista, que planeja a expansão territorial de Israel, decidiu dobrar a aposta. Ao perceberem que o Irã tinha tecnologia para neutralizar as defesas aéreas israelenses, os sionistas decidiram arrastar os Estados Unidos definitivamente para o olho do furacão. Washington, sem qualquer planejamento estratégico de longo prazo, mergulhou no conflito. Eles acreditavam piamente que o regime iraniano cairia em semanas após a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Estavam errados. O Irã revidou com força total, usando drones e mísseis sofisticados e baratos contra ativos militares e tecnológicos caríssimos dos Estados Unidos e de Israel. Agora, os Estados Unidos estão em uma encruzilhada. Ou admitem a derrota e saem da região, ou enviam tropas terrestres para um moedor de carne humano no Oriente Médio. O eixo da resistência não está apenas resistindo, ele está crescendo e sufocando a economia global. O Irã é uma potência regional de 90 milhões de habitantes, com um território vasto e difícil de invadir, todo montanhoso. Eles têm fôlego para manter essa guerra por meses, ou até anos. O fechamento do Estreito de Hormuz foi o primeiro grande golpe, interrompendo 20% do fluxo de petróleo do mundo. Israel e os Estados Unidos tentaram revidar, atacando a infraestrutura persa, seus poços de petróleo, suas universidades, hospitais e fábricas de alumínio. Mas o Irã respondeu atingindo o coração financeiro dos aliados americanos. As usinas de dessalinização e a produção de petróleo no Kuwait, Bahrein e Catar. A guerra deixou de ser puramente militar. Ela passou a ser econômica. Ao paralisar o fluxo de petróleo, gás e fertilizantes das monarquias árabes, o Irã está quebrando as pernas do sistema financeiro internacional e da economia norte-americana. Dentro desses países, a tensão é insuportável agora. No Bahrein, o povo denuncia tortura e censura, revoltando-se contra uma monarquia que prioriza os Estados Unidos em vez do próprio povo. O Hezbollah abriu uma frente ao norte de Israel, diluindo o poder de ataque israelense contra o Irã. Enquanto isso, os Pashtuns se mobilizam por um confronto religioso e militar em apoio ao Irã. E agora os Houthis desferem o golpe no Mar Vermelho. Nos últimos 4 anos, a ordem internacional dominada pelos Estados Unidos começou a evaporar diante dos nossos olhos. O arco de conflito global está se expandindo. E no lugar da estabilidade imposta por bases norte-americanas ao redor do mundo, surgiu a desordem. Vimos a Rússia entrar em confronto direto na Ucrânia para retomar territórios de maioria russa que ficaram com a Ucrânia depois do fim da União Soviética. Vimos um massacre na Palestina por Israel e em ambos os casos os Estados Unidos estavam financiando a destruição com o dinheiro dos contribuintes norte-americanos. Vimos até tentativas desesperadas de controle dos Estados Unidos no nosso próprio continente, como quando o presidente da Venezuela foi capturado em seu território para garantir acesso americano ao petróleo venezuelano. Mas agora o cenário mudou. O Irã, um país muito preparado, foi atacado diretamente. E o troco está vindo. O que estamos presenciando agora, nesse momento, no Oriente Médio, é um ponto de inflexão. É o fim de uma era. A Europa, que por décadas dependeu de energia barata, agora está isolada, sem o gás natural da Rússia e sem o gás natural que vinha do Oriente Médio. Os militares americanos foram lançados em uma guerra sem objetivo claro e sem estratégia de saída. Com 20% do petróleo mundial travado no Estreito de Hormuz, as monarquias árabes perderam sua relevância e sua riqueza. As bolsas de valores de Nova York, que antes usavam esses dólares do petróleo para inflar bolhas de inteligência artificial e especulação, estão sentindo o golpe. O sentimento anti-americano e anti-israelense não é mais apenas uma retórica. Ele virou uma força militar coordenada por diversos povos que decidiram expulsar a influência estrangeira de suas terras de uma vez por todas. Nesse cenário, depois do fechamento do Estreito de Hormuz,
A entrada dos Houthis é o fator mais perigoso para a economia ocidental. O Iêmen foi bombardeado por anos pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes e pelos Estados Unidos, e nunca se curvou. Eles provaram que, mesmo sendo considerados pobres pelos padrões ocidentais e das monarquias árabes, possuem um poder de interrupção gigantesco no comércio mundial. 80% da população do Iêmen vive em regiões controladas pelos Houthis. Lá vivem cerca de 30 milhões de iemenitas. Para ter noção do significado disso, o Catar tem 400 mil cidadãos. Os Emirados Árabes têm 1 milhão de cidadãos. E o Iêmen tem mais de 30 milhões. Os Houthis conseguiram vencer a Arábia Saudita e os Estados Unidos depois de anos de guerra. Por sua localização, eles detêm a chave do Estreito de Bab al-Mandeb. Se eles fecharem essa passagem nas próximas semanas, abrindo mais uma fronteira na guerra no Oriente Médio, o impacto será devastador para o mundo inteiro. Os navios cargueiros terão que abandonar a rota do Canal de Suez, que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo, e contornar o Cabo da Boa Esperança na África. Isso significa navios viajando semanas a mais, custos de frete astronômicos e uma inflação global de combustíveis e nos preços das mercadorias importadas que ninguém será capaz de conter. As seguradoras não vão mais assegurar navios que passam nem por Hormuz, nem por Bab al-Mandeb. A economia mundial está à beira de uma grande paralisia. E essa é a lição que o Irã ensinou aos outros povos muçulmanos. Se eles se unirem e usarem sua posição geográfica e estratégica, eles podem juntos vencer um gigante que tem pés de barro. Enquanto isso, o mundo sente o impacto da guerra na região. O conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã tem apenas um mês, mas já mudou tudo. É seguro dizer que o mundo que conhecíamos em 2020, 2021, 2022 não existe mais. A hegemonia absoluta dos Estados Unidos está com os dias contados. É inegável que muita coisa boa veio dos Estados Unidos. Sua ciência, sua música, sua inovação. Mas um ciclo de dominação militar e econômica está chegando ao fim. Porque os povos estão começando a pensar com a própria cabeça. Não estão mais tentando copiar os norte-americanos e agir conforme seus próprios interesses regionais. E aqui fica a provocação para nós brasileiros, que nos desindustrializamos, estamos com a economia estagnada há muito tempo. Falta o Brasil começar esse processo também. O que nós queremos para a América do Sul? Qual tipo de sociedade queremos construir longe da sombra de potências estrangeiras? Como vamos lidar com essa crise? Como vamos superar o nosso atraso e desenvolver todo o potencial do nosso povo e da nossa natureza exuberante? O mundo está mudando em uma velocidade assustadora. É hora de pararmos de ser meros espectadores e começarmos a ser protagonistas da nossa própria história. Fica aqui essa reflexão. E se você chegou até o fim, muito obrigado. Não esqueça de curtir aqui, conferir os outros vídeos do canal para entender mais sobre essa nova ordem mundial que está surgindo. Até o próximo.